Um dos impérios mais poderosos da história simplesmente deixou de existir. E o mais impressionante não é o fato de ele ter caído, mas a forma como isso aconteceu. Não foi uma única guerra, não foi uma derrota repentina e muito menos um único inimigo. A queda do Egito foi lenta, silenciosa e começou muito antes do golpe final. Foi um processo construído ao longo de séculos, resultado de decisões internas, mudanças políticas e oportunidades que outros impérios souberam aproveitar melhor. Durante mais de 3.000 anos, desde aproximadamente 3100 a.C., quando o Alto e o Baixo Egito foram unificados, essa civilização dominou uma das regiões mais estratégicas do mundo antigo. O rio Nilo garantia alimento, estabilidade econômica e uma base sólida para o crescimento contínuo. O faraó não era apenas um governante comum, ele era visto como um deus vivo, responsável por manter a ordem, o equilíbrio e a prosperidade. Tudo isso criava a sensação de que o Egito era, de certa forma, invencível. Mas essa imagem de força escondia um problema que não era visível no começo. Por volta de 1100 a.C., após o fim do chamado Novo Império, considerado nos períodos mais poderosos da história egípcia, o sistema começou a apresentar falhas. O poder central já não era tão forte quanto antes, e isso fez com que autoridades locais passassem a ter mais autonomia. Governadores regionais começaram a tomar decisões próprias, muitas vezes ignorando o controle do faraó, o que enfraquecia a unidade do império. Esse tipo de fragmentação é extremamente perigoso para qualquer grande civilização, porque o império só se mantém forte quando existe controle centralizado e coordenação eficiente. Sem isso, o que antes era uma estrutura sólida começa a se tornar instável. E foi exatamente isso que aconteceu com o Egito. Aos poucos, ele deixou de ser uma potência completamente organizada e passou a enfrentar dificuldades internas que não eram fáceis de resolver. Enquanto isso, outros povos começaram a observar essa mudança. Impérios vizinhos perceberam que o Egito já não era mais tão impenetrável quanto antes. E quando uma potência começa a demonstrar fraqueza, o mundo ao redor reage rapidamente. Um dos primeiros sinais disso já havia acontecido séculos antes, por volta de 1650 a.C., quando os Hicsos invadiram partes do território egípcio. Eles trouxeram tecnologias militares mais avançadas, como o uso de cavalos e carruagens de guerra, algo que inicialmente deu vantagem sobre os egípcios. Mesmo que o Egito tenha conseguido se recuperar depois, aquele evento mostrou que ele não era invulnerável. Com o passar do tempo, as ameaças externas se tornaram mais frequentes e mais perigosas. No século 7 a.C., o Império Assírio lançou uma invasão contra o Egito com um exército altamente organizado e eficiente. Os assírios não apenas conquistaram territórios, mas também demonstraram que o Egito já não conseguia se defender como antes. Essa invasão abalou profundamente a estrutura política e militar egípcia, deixando claro que o império estava longe de sua antiga força. Mas o golpe seguinte foi ainda mais decisivo. Em 525 a.C., o Império Persa, liderado por Cambises II, lançou uma invasão que culminou na Batalha de Pelúsio. Esse confronto não foi apenas mais uma derrota militar, ele representou uma mudança completa na posição do Egito no mundo. Pela primeira vez em sua longa história, o Egito deixou de ser um império independente e passou a ser governado por uma potência estrangeira. Isso marcou um ponto de ruptura extremamente importante, porque recuperar a autonomia depois disso seria muito mais difícil. Mesmo com tentativas de resistência e momentos de recuperação parcial, o Egito já não era mais o mesmo. Sua economia foi impactada, sua estrutura política ficou fragilizada e sua influência internacional diminuiu consideravelmente. Ele deixou de ser um protagonista absoluto e passou a ser um território disputado por outras potências. Séculos depois, um novo nome entrou em cena e mudou completamente o equilíbrio da região. Em 332 a.C., Alexandre o Grande invadiu o Egito durante sua campanha contra o Império Persa. Diferente dos invasores anteriores, Alexandre foi recebido como um libertador, porque o domínio persa era impopular entre os egípcios. Com isso, o Egito passou a fazer parte do mundo helenístico, uma nova fase cultural e política que misturava elementos gregos e egípcios. Após a morte de Alexandre, um de seus generais, Ptolomeu, assumiu o controle do Egito e fundou a dinastia Ptolomaica.
Esse período ainda manteve certa estabilidade, mas o império já não tinha a mesma autonomia estratégica de antes. Ele passou a depender cada vez mais de alianças políticas e de equilíbrio de poder com outras regiões. É nesse contexto que surge uma das figuras mais conhecidas da história, Cleópatra. Diferente da imagem popular focada apenas em sua personalidade, ela era uma governante estratégica que entendia perfeitamente o momento delicado em que o Egito se encontrava. O problema é que, naquele ponto, o Egito já não tinha força suficiente para se sustentar sozinho. Para tentar manter o poder, Cleópatra buscou alianças com Roma, a maior potência da época. Primeiro, ela se aliou a Júlio César, uma decisão que trouxe estabilidade temporária. Depois, após a morte de César, ela formou uma aliança com Marco Antônio. Essas escolhas não eram apenas pessoais, elas eram tentativas claras de manter o Egito relevante em um cenário dominado por Roma. O problema é que Roma não era apenas forte, ela estava em expansão e em conflito interno ao mesmo tempo. Escolher um lado dentro de Roma significava automaticamente criar um inimigo poderoso, e foi exatamente isso que aconteceu. Em 31 a.C., ocorreu a Batalha de Átio, um confronto decisivo entre as forças de Marco Antônio e Cleópatra contra Otaviano, que mais tarde se tornaria o imperador Augusto. A derrota nesse confronto foi devastadora, não apenas militarmente, mas politicamente. Ela encerrou qualquer chance real de o Egito continuar independente. No ano seguinte, em 30 a.C., Cleópatra morreu e, com ela, terminou a última tentativa de manter o Egito como uma potência autônoma. Após esse evento, o Egito foi oficialmente incorporado ao Império Romano. Depois de mais de 3.000 anos de história, ele deixou de existir como um império soberano. Mas é importante entender que Roma não foi a causa da queda, e sim o golpe final de um processo que já estava acontecendo há séculos. A verdadeira queda do Egito começou muito antes, com a perda de controle interno, com decisões políticas que enfraqueceram o sistema e com a incapacidade de se adaptar às mudanças ao redor. Roma apenas aproveitou o momento em que o império já não tinha mais como se sustentar. O Egito não desapareceu completamente. Sua cultura, suas construções e sua história continuaram existindo e influenciando o mundo por milhares de anos. Mas ele nunca mais voltou a ser o que era antes. Nunca mais teve o mesmo poder, a mesma autonomia ou a mesma influência. E isso levanta uma questão que vai muito além da história do Egito. Se um império que durou mais de 3.000 anos, que dominou uma região inteira e que parecia invencível, não conseguiu se manter para sempre, o que realmente garante que qualquer outro poder, em qualquer época, possa durar eternamente?